Gabrielzinho, estamos aqui hoje para falar sobre musicais com um convidado pra lá de especial. Presença ilustre, hein, Ale? Gabriel Leone. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado a vocês, estou emocionado. Que isso? Ah, não, para. Gabriel, não fique emocionado, a gente que fica, cara. Você que tá lá aparecendo na novela da Globo, tá aparecendo no cinema brasileiro, tá fazendo uma peça espetacular agora. E é um musical, né? Por isso que a gente trouxe o Gabriel aqui pro estúdio hoje para conversar disso. Tá em cartaz. Exatamente. Neste momento é Natasha Pierre e o Grande Cometa 1812. É uma peça do Dave Malloy, né? Que adapta Guerra e Paz, do Tolstói. E, Gabriel, fala um pouquinho desse trabalho aí pra gente, porque nós fomos no mistério que você nos convidou. Aliás, obrigado pelo convite. Imagina. A montagem, pessoal, ela é totalmente incomum, né? Pouco usual, com um palco muito maluco. E você faz o Anatoly, né? Isso. Que é um dos protagonistas. Isso. Então, é um musical da Broadway, né? E na verdade é interessante a carreira dele lá na Broadway, porque ele começou num off-Broadway para um teatrinho de, sei lá, 90 pessoas. Estourou, bombou. Aí passou para um formato intermediário que era uma tenda, como se fosse um circo, mantendo a coisa das plataformas e tudo mais. 300, 400 pessoas. Bombou. De novo. Aí foi pra Broadway. Para manter o formato, eles quebraram o palco da Broadway. Então, se você for ver a da montagem mesmo, mantém o formato da plateia dentro como se fosse um cabaré e tudo mais. E foi pro teatro de 1.500 pessoas, enfim. Cara, e aí continuou bombando, 12 indicações pra Tony. Aí chamaram o Josh Groban pra fazer o Pierre, protagonista. Josh Groban, é mesmo? É. Nossa, Josh Groban é maravilhoso. Ele que, assim, o Dave Malloy, ele fazia o Pierre desde o início, sempre fez. Quando foi pra Broadway, acho que até pra trazer um nome, um peso, enfim e tal, os caras trouxeram o Josh Groban, que eu acho que nunca tinha feito nada como ator, mas é um baita de um cantor, né? Sim. E a peça é toda cantada, vale ressaltar isso, assim, é um musical todo cantado, mas ao mesmo tempo é um musical um pouco às avessas. Primeiro, como você falou, pelo formato, né, da questão... Ele quebra as convenções, né? Você está inserido dentro da ação. Você não tem um fosso onde todos os músicos estão concentrados, eles estão espalhados. A interação que os atores têm com a plateia, brincando, é uma coisa que você vê muito em apresentações de dança contemporânea, por exemplo, mas que você raramente vê no teatro, né? Total. E é uma ousadia do cara, né? Do compositor, o cara pegar Guerra e Paz, que é tipo um dos maiores livros já escritos da história, não só em tamanho, mas em proporções, né? A descrição, principalmente da guerra e das consequências da guerra do Tolstói é tão precisa que virou um livro histórico praticamente, né? Extrapolou a questão do romance e da ficção que o Tolstói escreveu. Então um cara maluco me pega Guerra e Paz pra musicar. Ele pegou 70 páginas, né? Pegou um trechinho, que é um trechinho muito favorável, né? Sim, até porque para adaptar Guerra e Paz inteira ia ter 12 horas, né? Essa é uma peça de uma semana. Mas ele deu uma roupagem totalmente inovadora, assim, cara. Tem uma leveza, tem um humor, né? Tem um colorido impressionante, tem uma coisa super contemporânea, algumas músicas, pô, tem uma música eletrônica, né? Você tá numa balada eletrônica, né, cara? Sim. Não só música eletrônica, mas tem um bluegrass no meio da peça, enfim, o cara pegou a própria música folclórica russa e tal, ele misturou diversos estilos. Ele tira sarro com o próprio musical, se você for ver. Isso é uma das coisas que mais me atraiu na peça, que é... A gente canta rubrica, né? E é uma coisa que, inclusive, quem não gosta muito de musical, quem tem meio preconceito e tal, fala mal. Por que você vai pegar um negócio e você fala, estou pegando isso aqui. E ali a gente assume tudo. Estou andando até não sei o que lá. Cara, eu tô super feliz, assim, porque é isso. É um espetáculo muito divertido, muito gostoso de fazer e muito diferente, assim. É uma experiência muito diferente, acho que pra quem assiste e pra gente que tá fazendo. Vai ficar em cartaz até quando aqui em São Paulo? No Teatro Santander tem um rooftop, né, que o espaço chama 033 Rooftop, um galpãozão. Espaço né, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tem a opção de um jantar, né, enfim. Porque é como se fosse um cabaré russo, a ideia de trazer essa experiência, assim. A gente fica até dia 24 de novembro, tem bastante tempo aí, de sexta a domingo. Tá muitíssimo bem acompanhado, André Flateschi, mandando muito, canta muito, né? Ele é um cara que tem uma voz impressionante. Puta parceirão, a Bruna também, que faz a Natasha, nossa, incrível. Linda, canta também grande absurdo, atriz, cara. grande voz. Espetacular. E é um projeto super legal do Zé Henrique de Paula, o diretor. O Zé é um cara que tem um trabalho já de teatro reconhecido em São Paulo, no Núcleo Experimental, na Barra Funda. E de uns anos pra cá ele começou a trazer musicais. O anterior que ele trouxe fez um puta de um sucesso aqui em São Paulo, que foi o Urinal. Também era um musical, assim, super das avessas, e aconteceu a mesma coisa. Começou pequenininho no Off-Broadway, foi crescendo e virou Broadway, assim. E é uma história que tem tudo a ver com São Paulo, que é uma cidade
chama em inglês é Urinetown, cidade da urina. Por quê? É uma cidade em que a água está acabando e uma empresa compra todos os banheiros da cidade, privatiza todos os banheiros. Então pra você fazer xixi, você tem que pagar. Quem mija na rua é preso. Quando eu assisti o espetáculo aqui, no banheiro do núcleo não tinha água, de verdade. Foi a época da crise hídrica de São Paulo. E você disse que essa daqui é a primeira montagem fora da Broadway. Primeira montagem fora da Broadway. Pô, que orgulho, hein? Total. Parabéns. Não, e até porque é um espetáculo difícil de você montar pra você manter essa estrutura. Se você pega essa peça e monta num palco italiano, um palco tradicional, é outra experiência, enfim, ela foi pensada para esse formato. É como a gente vinha conversando aqui agora, é quase como você pegar um quadrinho, aqueles quadrinhos arte e tentar levar para uma outra linguagem, não dá, né? Você pegar uma adaptação cinematográfica boba, assim, não dá, né, cara? Pegando um gancho aí do que você falou, você disse assim, bom, tem gente que tem um pouco de preconceito com musical, tem uma galera que não gosta por causa que da linguagem que você fala, eu tô pegando isso, tô fazendo aquilo outro e tal, mas o musical, gente, eu recomendo duas coisas, assim, dá uma chance para musicais e mais, dá uma chance para assistir ao vivo um musical. Cara, eu nunca tinha visto um musical assim, grande, portentoso, sem ser musicalzinho de escola, sabe? Esses de cidadezinha assim. Nunca tinha visto um musical profissional no teatro. Eu achei espetacular, cara. Foi uma experiência é outra. Assim, sensacional. Eu adoro filmes musicais, eu sou grande fã, assim. A gente já até gravou um podcast aqui no Pipoca falando de musicais. Adoro e, pô, a experiência foi... Agora eu quero em todos ali. Todos. E aí você entende uma coisa, né? Por exemplo, a avó dos musicais, que é a ópera, né? Pô, tem grandes óperas. Mozart fez ópera pra caramba, fez a Flauta Mágica. Você tem aí Bizet, você tem Verdi, você tem grandes... Strauss, Wagner, né? Todos os grandes compositores fizeram ópera. E a inclusive ópera, os brasileiros, né? Inclusive os brasileiros. Villa-Lobos fez, maravilhoso. Guarani é lindo de morrer. E você entende que naquela época a ópera era a grande novela do povo. O povo adorava ir assistir porque se torna algo muito envolvente. Eu assistindo você lá no palco, eu tava pensando assim, ai caramba, eles vão fugir juntos agora, eles vão fugir juntos. Ixi, a mulher descobriu. E o noivo apareceu. Mas esse cara é casado. Vai rolando aquele romantizão, né? E você tá dentro da ação, você tá inserido, você se vê envolvido por aquilo. Você acaba dando importância para aquilo justamente por você tá escutando o cara ao vivo cantando na sua orelha, você tá vendo aquele figurino maravilhoso, as músicas em geral são muito boas. Então, se você se permite, acaba sendo uma experiência fora do comum. Total. Então, as pessoas lá no século XVIII e XIX tinham experiência com a ópera e ainda hoje em dia você consegue ter essa experiência por meio de musicais. Claro, e tem uma coisa do musical, o Brasil produziu alguns musicais muito incríveis, como Gota d'Água, a Ópera do Malandro, o Grande Circo Místico, são musicais do Chico Buarque, por exemplo, que eu estou falando, que são incríveis. São peças maravilhosas, enfim, com músicas que as pessoas provavelmente conhecem. São atemporais, né, cara? E que não sabem que vieram dali do musical. Total. No nosso caso, por exemplo, é um musical assumidamente todo cantado. Mas você pega um musical, como a grande maioria, que tem texto, os caras estão dialogando, em algum momento entra uma orquestra e a pessoa começa a cantar. Por que cantar? A ideia é que em alguma cena aconteça alguma coisa que você não consiga se expressar mais falando. Então aquilo extrapola e aquilo vira música. A ideia original do teatro musical é essa, é de você se expressar de outra forma. Que a música te toca de uma maneira diferente. Exatamente. Então tanto para o personagem que está vivendo aquilo, quanto para as pessoas que vão receber aquilo. Sensacional. Aquilo vai acessar de uma outra forma, através de uma outra maneira. Eu entendo um pouco o lado, né, que a gente está brincando, da pessoa ter musical. Ter resistência, né? Eu entendo. Mas ao mesmo tempo, assim, dá pra você fazer teatro musical com muita qualidade e principalmente é isso que você tá falando sobre a questão de você envolver o espectador, é a questão da verdade, que é a base da minha profissão, assim, sabe? A gente até brinca vulgarmente falando que a gente tem que mentir com verdade. Sim, você fazer a pessoa acreditar naquilo. Porque a gente tá fazendo, no fim das contas, o que a gente faz é ficção, lógico. Mas a gente faz essa ficção com verdade, com envolvimento, para que as pessoas tenham esse mesmo envolvimento. Eu amo musical, assim, e eu acho que, como você está falando, tem coisas maravilhosas. Você pensar, clássicos, inclusive, tem Os Miseráveis,
tem o próprio Fantasma, enfim, tem coisas que são... você pensar que lá nos anos 50 já tinha um histórico grande de musicais, desde dos filmes do Elvis até... Cantando na Chuva, Fred Astaire, Gene Kelly, exatamente, tinha uma ampla produção, Noviça Rebelde, um grande clássico, Oscar melhor filme, tudo. Os Beatles depois, né? Beatles. Hard Day's Night, Help, tudo filme musical, né? Tudo musical. E hoje o musical te oferece várias possibilidades, né? Por causa da maneira como o cinema é feito hoje. De que maneira o musical entrou na tua vida? Depois eu vou perguntar pra você, eu vou contar a minha experiência. Cara, eu sempre tive relação com música, assim. Tive bandinha na época da escola, não sei o que e tal. E como eu tava contando pra vocês, eu comecei minha carreira numa companhia de teatro. Sou carioca, moro lá no Rio. E num determinado momento eu falei, eu quero sair fora da companhia, quero expandir, quero, enfim, começar a experimentar outras coisas e tal. E eu corri atrás de teste, só tinha teste pra musical. O Brasil viveu um grande auge, assim, do musical nos anos 70, quando o Brasil teve a montagem do Jesus Cristo Superstar, do Godspell, do Pippin, do Hair, e que, inclusive, eram montagens com os grandes atores que a gente tem hoje, por exemplo, trabalhando na televisão, Nanini, a Sueli Franco, enfim... vários outros grandes atores aí que faziam esses espetáculos na época. E de uns anos pra cá, houve um boom novamente. É porque o musical meio que caiu no mundo inteiro também, né? Exatamente. No cinema também, você percebe bem essa coisa. Passou, assim, acho que uns 10 ou 15 anos aí meio morto. Exatamente. E aí, de uns tempos pra cá, a coisa reacendeu e foi mais ou menos nessa época. Então, assim, eu pesquisava, cara, só tinha audição pra musical. Você chegou a fazer aula de canto, essas coisas? Então, aí o que eu pensei? Eu falei, puta, bicho, pra eu começar a tentar, pelo menos, audicionar, eu preciso estudar. E aí eu entrei pra uma aula de canto, já tocava violão e tal, já tinha noção de música, mas entrei pra uma aula de canto e entrei pra aula de dança. Consegui uma bolsa numa academia de dança e tal. E comecei a estudar e ia fazer audição. Ia tomar não, ia me ferrar, chegar lá e passar vergonha, não sei o que. Natural. Normal. Faz parte. E aí, mas aos pouquinhos, comecei a fazer musicais infantis e tudo mais. Musicais acadêmicos. Eu fiz uma montagem dos Miseráveis acadêmica na UFRJ, que foi super legal na época, assim. Foi super na raça, mas deu uma repercussão super bacana lá no Rio e tal. E aí o primeiro musical grande que eu fiz foi o musical do Chacrinha, que teve lá no Rio uma temporada e teve aqui em São Paulo uma temporada também. E há uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer aqui em São Paulo também uma coisa que eles fazem lá na Broadway, que é, de vez em quando eles convidam um ator que ou faz televisão ou faz cinema pra fazer um final de semana de um espetáculo grande. Não vai pegar um personagem gigante, né? Sim. Porque o cara não vai ter como pegar, ensaiar, enfim. Mas um personagem que dê pro cara fazer e o cara faz no final de semana. Em São Paulo, no Teatro Renault, a T4F, eles costumam fazer os grandes clássicos, né? Então, há pouco tempo agora teve Wicked, teve o Rei Leão, teve o Sister Act, que é aquele... Mudança de hábito. Agora tá tendo Fantasma da Ópera. Agora tá tendo Fantasma, então eles sempre trazem os classicões. E aí na época do Wicked, eles me convidaram pra fazer um final de semana. Então eu passei uma semana aqui em São Paulo ensaiando e fiz 2 apresentações sábado, 2 domingo, do Fieiro, que é o personagem lá do Wicked. Inclusive, vocês conhecem a história do Wicked? Não, cara. Eu sei que é famosíssima, eu acho um grande musical dessa E é uma geração, ideia, né? aquela ideia que você fala, puta meu, como eu não tive essa ideia. O cara pegou o Mágico de Oz, que é um clássico, que existe um musical, inclusive, da Broadway, o cacete, e falou, como é que esses caras viraram esses caras? Digo, como o Leão... O Leão, o Espantalho... Virou Leão, o Espantalho... É essa a história que o cara criou. Puta, sensacional. Um spin-off do Mágico de Oz. É isso. Curiosidade que todo mundo tinha. É isso. E inclusive, ao longo do Wicked acontece o Mágico de Oz, só que você não vê. Aparece a Dorothy presa no calabouço, não sei o que, não sei o que. Mas você não vê. O foco da história não é isso. Tá correndo em paralelo. O foco da história é a história das duas bruxas, que é a verde e a branca, digamos assim, né? É a Elphaba e a Glinda. E o meu personagem, que na história é o, tipo, como se fosse o príncipezinho da parada, não sei o que e tal, no final da peça ele vira o espantalho. Olha, que legal. Então era um tesão de fazer, porque além do personagem ser muito legal, e a peça é muito interessante, fala sobre racismo, sobre preconceito e etc, por ela ser verde, a bruxa verde. É uma menina, só que nasceu verde, e ela sofre um preconceito absurdo e tudo mais, e no final das contas vira a bruxa má injustamente. No Mágico de Oz ela é a bruxa má. Sim. E aí esse é o antes, né? Cara, minha única experiência com teatro na vida foi um Mágico de Oz na formatura da 8ª série e eu fui o espantalho, cara. Olha só! Olha só que curiosidade. Mas foi traumatizante, foi horrível pra todo mundo. E aí eu abandonei isso daí, infelizmente, pra sorte do mundo aí. Mas, enfim, te respondendo a isso, Ale, e logicamente, a partir do momento que eu comecei a estudar e a fazer, eu mais do que nunca me apaixonei. Até por isso, assim, principalmente porque você começa a ver, assim como a gente tá falando de quadrinhos, que
você talvez comece no super-herói e depois você expande e vê que existe um mundo. Existem os clássicos que são maravilhosos, você tem o Rei Leão, o Fantasma e tal, mas todo ano a Broadway e Off-Broadway produz espetáculos incríveis musicais. Inclusive há pouco tempo teve o Fun Home, que é baseado na HQ. Da Alison Bechdel. Da Alison Bechdel, exatamente. Espetacular. E foi um musical de sucesso, cara, lá fora e tal. Um sucesso retumbante agora é dos caras do South Park, que eles fizeram Book of Mormon. Exatamente. É um puta de um sucesso no E é uma peça do cacete. Espetacular, um texto impressionante, né, cara? E os Músicas caras que criaram incríveis, super contestador, super atual, assim, os caras que fizeram South Park, sabe? Então todo ano aparecem umas coisas assim, né? Exatamente. Mas você gostava você assistia filmes musicais, assim, quando moleque e tal? Cara, você sabe, isso é uma coisa interessante. O meu pai gostava de me mostrar os clássicos que ele amava na juventude dele. Tipo, meu pai me botou pra assistir Trinity quando eu era moleque. Saca? A Pantera Cor-de-Rosa do Peter Sellers, Um Convidado Bem Trapalhão, umas comédias clássicas, não sei o que e tal. E dentre esses filmes clássicos que ele me apresentava, ele me botou pra assistir o Hair. Puta. Cara, você falou que Hair é importante. Eu acho que é o filme mais importante da minha vida. Foi o filme meu que mais também, me mudou. também. Sensacional. E foi muito parecido com isso, porque meu pai, quando eu tava começando a descobrir cinema, meu pai sempre foi muito, assim, quadrinho, ele sempre me deu muito, livro. E uma época assim, ele falou, Dan, você tem que ver alguns clássicos do cinema, ele preparou uma lista com 100 filmes. Que demais. E foi uma lista que mudou minha vida completamente, assim, me moldou como pessoa. Eu ia lá na locadora, perguntava, tem esse? Tinha. Aí eu fui pegando, fui ticando, e aí eu cheguei no Hair. E eu tinha lá meus 11, 12 anos, tava começando a ouvir Beatles, Rolling Stones, The Doors, aquela parada, começa a adolescência ali, né, 12 anos. E aí eu vi a música quando eles falam do Hair, quando eles vão raspar a cabeça lá do cara e tal. E ali eu deixei o cabelo crescer e minha vida realmente muda ali, sabe? De ideais, de interesses. Foi assim, foi muito paradigmático. Foi um filme que marcou a minha mudança como pessoa, total. Que legal. E pra mim foi o primeiro filme que eu me emocionei, cara. Com o final do filme. Eu, moleque, eu lembro a primeira lembrança que eu tenho de chorar assistindo um filme. E toda vez que eu reassisto o Hair, ele mexe comigo, assim, as músicas mexem comigo. De lembrar agora eu já fico emocionado, cara. Não, Só música linda. Começa com Aquarius, né, que é uma das grandes composições de toda a história dos musicais aí. E representa uma era inteira, né? Uma era inteira, né, cara? E é dirigido por um gigante, né? Milos Forman. Faleceu há pouco tempo, inclusive. Sim, fez Estranho no Ninho, fez Amadeus, gigante. Larry Flint, monstro, né? E eu tenho uma coisa com o Recon, pensando no musical. A gente teve uma montagem alguns anos atrás aqui. Cheguei a mandar material, mas enfim, não fui nem chamado nem nada, porque eu não era maior de idade ainda. Putz. E tem a cena clássica, que é a cena que fecha o primeiro ato, que eles ficam todos nus. É uma cena linda, por sinal, e tal. Então tinham que ser atores maiores de idade. Mas um dos grandes sonhos da minha vida é fazer o Burger no teatro. Nossa, seria... Porque eu inclusive assisti o espetáculo depois e fiquei maluco, assim. E é isso, assim, é um musical só de falar me arrepia. Mas você vai conseguir, Gabriel. Você nasceu pra ser o Mr. Burger. Sensacional, cara. A minha experiência é interessante, porque no início dos anos 90, eu era adolescente e eu comecei a pirar em rock, né? Descobri o rock e tal. E logo depois, heavy metal. Inclusive tive banda de metal durante anos, gravei pra caramba. Minha banda teve certa relevância pra... Você cantava? Eu era baterista. Batera? Que demais. Batera. Eu sabia dessa. Sim, gravei várias coisas. Foi capa da Road Crew ali, foi famoso, cara, essa parada aí. Mas a gente tem que fazer um som um dia desse. Tô destreinado, mas acho que encaro. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma resistência natural à ideia de um musical. Pra mim era tudo ruim. Pra mim era tudo a Noviça Rebelde. Sim. Hoje eu gosto da Noviça Rebelde. Que é maravilhoso. Né? Maravilhoso. Mas naquela época não. Mas a gente não pontuou um negócio importantíssimo, que é a Disney, né, cara? A Disney, a gente cresceu vendo musicais, né? Sim. Disney tem grandes musicais, então na infância aí, o primeiro grande musical que chacoalhou foi o Hair, mas antes teve um monte de coisa da Disney, né? Sim, Bela e Fera, Aladdin, Rei Leão, todas essas coisas. Aí o que aconteceu? Nessa época de metaleiro, eu era muito, muito fã do Deep Purple, sou até hoje, e eu descobri que o Ian Gillan cantou uma das primeiras versões do Jesus Cristo Superstar. E eu não conseguia encontrar esse disco, esse CD na época, de jeito nenhum. Não conseguia. Ia na Galeria do Rock. Em CD só tinha saído no Japão na época, era difícil. Toda vez que alguém conseguia trazer pra cá, desaparecia. E eu era louco pra escutar. E eu falei assim, por que diabos o Ian Gillan cantou Jesus Cristo Superstar? Eu não conseguia entender o motivo disso. Foi acho que em 95 ou 96, ia passar na TV a cabo o Jesus Cristo. Aí eu falei, vou assistir, não é com o Ian Gillan, mas pelo menos eu vou entender isso daí. E era o filme mesmo, de 73,
com o Ted Neely. Aí eu comecei a ver, eu falei, porra, a primeira cena abre com Judas, né? Eu falei, cacete. Que música. Que música. Have on Their Minds. E esse cara canta uma barbaridade. Fui me envolvendo. Quando Jesus Cristo abriu a boca também, eu falei, meu Deus, agora eu entendi. E aí tem a música, né, que é o Getsemane, que é espetacular. Eu acho que o Ted Neely deve ter o maior agudo de todos os tempos. Quando terminou o filme, eu falei, caraca. Aí eu comecei a pesquisar, descobri quem era o Andrew Lloyd Webber, o autor, né, da montagem. Vi que ele tinha feito Fantasma da Ópera, Evita, Cats, um monte de outras coisas, puta produtor da Broadway. Aí eu comecei a entender o que era a Broadway e virei um fãzaço. Anos depois eu fui pra Holanda, né, em 2016, e tive a chance de ver o Jesus Cristo com o Ted Neely. Pô, foi um dos grandes momentos da minha vida. Eu lembro quando você contou, falou, tô indo pra Holanda só pra ver o Ted Neely. Eu falei, louco, mas que parece exagero, né? Mas você foi ver uma parada, você tinha um sonho, né, que te marcou na adolescência e mudou sua vida, e você foi lá e conseguiu ver, né? Esse cara realmente ele é muito, muito impressionante fazendo esse personagem. Tanto é que ele tá fazendo esse personagem até hoje. Assim. Ele tem quase 70 anos, né? 70 anos. E canta muito ainda. A gente tava falando de um vídeo que tem dele, não sei ao certo, mas um vídeo que tem no YouTube dele cantando, já coroão, assim, fazendo Jesus e tal. E no dia, tem na descrição explicando que no dia ele tava muito gripado. Era a volta dele pra fazer uma turnê com Jesus Cristo. É muito agudo, enfim. E o que é muito legal é de ver, o cara tem uma câmera making off da coxia, os atores na expectativa. Eu já vi esse vídeo. Hora que dá um agudo, todo mundo... As pessoas, os atores, parceiros dele chorando, emocionados, porque você vê que a voz dele tá tipo com pigarro, tá meio suja, o que é maravilhoso, porque é rock. Pode crer. Então ele rasga e enfim, ele vai chegando nas notas meio sujão, meio tortão, mas um monstro. Quando ele chega nos agudos, E o Ted Neely, ele tem uma carreira bem maluca, porque ele fez outros musicais, ele fez Ulisses, ainda nos anos 70, ele fez Rasputin, acho que se não me engano nos anos 90, tudo como musical mesmo. Ele tem alguns discos solos, tem disponível música no YouTube, ele regravou John Lennon, regravou umas coisas bem legais. Ele fez os backing vocals de um ou dois discos do Meat Loaf. Nossa, Meat Loaf? Mas quanto tempo eu não escuto o nome Meat Loaf, cara? Você vê camisa por aí, né? Você vê camisa, eu gosto dele. Carreira bem maluca. E por conta do Jesus Cristo, que nem eu falei, eu descobri o mundo dos musicais e acabei me apaixonando. Aliás, isso é uma paixão que eu tenho também. A história de Jesus, eu sempre me amarrei, então eu adoro os filmes, as coisas todas. Mas na época, sai o Hair, eu acho que antes, depois saiu Jesus Cristo, quase como uma resposta, assim, à questão, o Hair tinha o lance da guerra do Vietnã e tudo mais, e Jesus Cristo, bem ou mal, você pegar num tema e musicar e misturar com rock, enfim, é algo absolutamente polêmico e tal. E aí, em seguida, vem o Godspell, que é quase, dizem, tem umas tretas assim, mas dizem que tem uma coisa meio de resposta. De resposta, assim. sim, todo mundo fala isso. Eu amo o Godspell também, acho as músicas incríveis, mas o Godspell tinha esse lado mais assim, era uma trupe que vinha falar das parábolas de Cristo, que estavam na Bíblia, e não sei o que e tudo mais, então era um pouco menos... Jesus Cristo Superstar é muito contestador. Muito contestador, e o Hair também. Muito. Então eram musicais que vinham ali botando o pé na porta, dando porrada, e o Gospel vem dar uma amenizada. As montagens que teve nos Estados Unidos e fora, na época, nos anos 70, tinha... Deu polêmica pra caramba. Tinham protesto fazendo piquete na porta e tal. Mas é incrível, né? Incrível, demais. E aí, voltando pro cinema, a gente comentou que teve um período que o musical ficou meio fora, né? Mas aí você tem alguns bons anos aí, pelo menos uns 30 anos, com um monte de coisa espetacular saindo, né? Tem um clássico atrás do outro. O gênero musical no cinema é uma coisa muito forte. Grandes cineastas continuam fazendo coisas. E você tem também filmes muito contestadores, filmes igual Regis, o Superstar, Rocky Horror Picture Show. 73, né, o filme? Pô, que você colocava protagonista um travesti, sabe? Tem uma coisa muito contestadora. Acho que foi o primeiro filme da Susan Sarandon, quando ela saiu da carreira de modelo e foi pro cinema. Acho que foi o primeiro filme dela. Assim, linda, né? Linda, de morrer correndo de calcinha pra lá e pra cá, não dá pra não gostar. Desculpa, mas...
E aí você tem pontualmente, assim, todo ano saía um grande musical pelo menos, mas chega uma época que dá uma acalmada, assim, né, cara? Eu acho que a retomada veio com o Mulan Rouge. Você assistiu o Mulan Rouge? Sim, Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. De quando é o Evita? Evita é Evita depois, Alan Parker, né? Evita é Alan Parker, exatamente. É depois do Mulan Rouge? Eu acho que é depois do Mulan Rouge. Eu sempre achei que fosse antes. Talvez. Mas aí Mas é que o Mulan Rouge foi indicado ao Oscar e o caramba, acho que foi o que deu o impulso. E é realmente moderno, né? Se você for pensar. Porque a gente estava falando disso da questão do musical no cinema. O próprio Cantando na Chuva reflete isso, assim. É justamente saindo do cinema mudo, os primeiros filmes falados eram musicais. Exatamente. A grande maioria deles, dos primeiros filmes do Cantando na Chuva, fala sobre isso, né? Dessa transição e tudo mais. Cara, você sabe que Cantando na Chuva, o Gene Kelly, você sabe dessa curiosidade aí? Que a cena principal lá, que é ele dançando na chuva com o guarda-chuva, ele tava com uma febre altíssima nesse dia, ele tava podre, assim. Ninguém Sério? acredita como ele saiu da cama naquele dia. Aí ele vai e dança aquela barbaridade e faz uma das cenas Com mais aquele icônicas do sorriso, cinema. né? Com aquele sorriso, com aquela parada. O cara é tão ator que ele esqueceu a febre dele pra fazer aquela cena. Era um monstro. É impressionante. Aliás, há pouco né? tempo teve o Cantando na Chuva aqui em São Paulo. Era uma produção da Cláudia Raia e o Jabas fazia o protagonista. Cara, ver aquilo no teatro é impressionante. Nossa, o Pô, Cláudia eu Raia gostaria ainda, né? disso. Que é um... Nossa. Não, e a chuva é muito impressionante. Sério? Porque chove mesmo, molha todo mundo, né? Eu ouvi falar isso aí. A chuva é Que muito legal, impressionante. cara. E o cara, é meio isso, o cara dançando, fazendo aquele sapateado, aquela coreografia linda, meio que sozinho no palco, cantando com aquela quantidade de água real. Essa é outra característica do musical, né? Eu falei do Mulan Rouge, a Nicole Kidman deu uma declaração na época. A Nicole Kidman nunca fez filme de ação, né? Não é a onda dela. Mas ela disse que, assim, que ela não esperava que fazer um musical fosse algo tão físico e tão vigoroso. Tanto que ela se arrebentou inteira, ela quebrou uma costela fazendo o filme. Não sei como, mas ela quebrou uma costela. Falava sobre o Ewan McGregor, né? Que ele era espetacular, que ele estava o tempo todo com uma energia a mil para fazer o negócio. E ela tinha dificuldade. E ela tem uma atuação maravilhosa no filme, esse é o ponto, né? E a gente vendo aqui o Grande Cometa pessoalmente, você vê como é física a parada, total. você sente aquele vigor o tempo todo. Porque é meio isso, assim, você tá fazendo as três coisas ao mesmo tempo, né? Tá interpretando, dançando e cantando. Então, realmente é um gênero, assim, é uma linguagem que requer uma disciplina, um comprometimento, principalmente pensando na temporada como um todo. Tem dia que a gente faz sessão dupla. Putz. Aos sábados a gente faz às 4 e às 9h30. Então, se você Sai entrega... desmaiado, né? Como é que... Se você entrega tudo nas 4 e às 9h30 você tem que entregar tudo de novo. Aham. Então você tem que ter técnica, acima de tudo você tem que ter a técnica de poder dar conta de uma temporada longeva. Nosso musical vai ficar até novembro. Tem musicais que acabam depois fazendo turnê, vão pro Rio fazer temporada. Sim. Às vezes ficam, sei lá, 2 anos em cartaz e o cara tá fazendo aquilo ali. Platão que dizia, né, que o ator é um atleta, né? Então, mais do que nunca, eu acho que em musical o cara tem que segurar muito a onda, assim. E ser um atleta mesmo, ter uma disciplina quase que de atleta, porque senão você não dá conta, assim. E acho que em tempos recentes o musical ele voltou a se destacar, né? Você vê o musical norte-americano, que era tradicional bastante dentro no cinema, sempre tem alguma indicação ao Oscar. Você vê Dreamgirls teve indicação. Depois do Mulan Rouge, veio um tanto. Aí Chicago ganhou. Nine teve indicação, Sim. La La Land teve um monte de indicação, enfim, teve... E você tem filmes, por exemplo, você tem o Ray, né, cara? O filme do Ray Charles, que Pode o Jamie crer. Foxx ganhou Pode o crer. Oscar fazendo, que é um filme incrível. Você tem o próprio Johnny June, são as biografias musicais também. Aham. Tem muito, né? O Joaquin Com Phoenix, o Joaquin né? Phoenix, ele foi indicado a Reese ganhou. Ganhou. Né? Fazendo a June Carter. Teve série de TV, pô. Glee, que foi um puta de um fenômeno, um sucesso. Pode crer. Glee é importantíssimo, porque ela traz o musical pra uma molecada, uma geração totalmente nova, né? Sim. Às vezes os caras estão fora do cinema, mas foi arrebatador, assim. Glee, eu lembro de várias amigas, todo mundo comentando o episódio do dia, e eles homenageavam vários musicais também, né? Sim. Então teve várias recriações, foi O importantíssimo. guitarrista do Journey, esqueci o nome dele agora. Aquele mas- cabeludão. ele deu um depoimento que ele falou assim, pô, o Journey tava indo muito bem, obrigado. Mas depois do Glee, pô, Don't Stop Believing, voltamos né, a fazer turnê que nem nos anos 70, cara. Eu sempre tive um gosto musical muito do meu pai, assim, sempre foi muito rock e MPB. Confesso que eu sofri um pouco de preconceito na escola, assim, porque a molecada tava escutando as coisas que estavam tocando na época, né, tipo anos 90, anos 2000 e tal, que eu escutava também, Você tá em outra onda. mas eu lembro de ter sei lá, casa de amigos, assim, não sei o que, deu, vou botar um som aqui, botar uma Elis Regina, assim, isso sofreu quase ser linchado, assim. Você é louco? Você é louco? Que é isso? Que merda é essa e tal? Vamos ouvir o Jimi Hendrix, galera. Tipo, maluco também. Enfim, mas era o que eu tava conhecendo e amando na época, enfim. E eu lembro
que na época do Glee, eu comecei a ouvir as minhas amigas, principalmente e tal, escutando umas músicas que eu sempre falei. Exatamente. Só que os caras davam uma repaginada, não sei o que, faziam uma coisa mais romântica, eu falava, agora tá você tá gostando. agora tá rolando, meio isso, Journey, eu sempre me amarrei no Journey, não sei o que, Journey, né. Aí o cara vai lá, bota uma versãozinha e aí a coisa cola, assim. É muito engraçado isso. Mas é uma época que eu fiz os meus melhores amigos da vida, foi nessa época que, tipo, ninguém me entendia, só que aí você encontra alguém que te entende, Total. e aí você faz amizade pra sempre, né? É uma parte do amadurecimento muito interessante, assim. Total. E eu sempre gostei de coisa esquisita. Quadrinho sempre foi uma coisa Sim, esquisita, sim. né? Era tipo, Daniel gosta de quadrinho, aqueles rock esquisito. Sim. Sempre foi desse. Aí você encontra um cara, uma menina que, pô, ela gosta de quadrinho e rock, ele também. E aí, os amigos pra sempre, né? É, o Kaique, que é o meu amigo comum nosso. Tem canal no YouTube, inclusive, o Kaique tá linkado aí. Sim, um amigão meu, tem um canal nerd também. Ele é esse meu amigo. É. Que era o amigo do rock, da resistência, o amigo nerd dos quadrinhos. A gente ia pra casa dele, a gente ficava lendo quadrinho e tocando violão, gravando umas coisas, não sei o que e tal. E era meio isso, assim, era o cara que eu me entendia, assim, e tal, pelo menos nesse sentido, assim. E vamos encerrando então, mas vamos primeiro fazer um meio bolado aqui, o Gabriel, e saber, a gente já sabe que você gostaria de interpretar Hair, né? Mas dá uma dica aí de mais uns 3 musicais? Os 3 principais musicais que você tem vontade de trabalhar. E 3 quadrinhos da vida. Porque ele não tá aqui à toa não, viu, gente? Ele Essas é perguntas nerd. são muito lazarentas, Ele é cara. nerd. Eu sei. É bom de fazer pros outros, só que é sempre difícil pra caramba quando me perguntam. Não se faz esse tipo de pergunta. Faz sim, faz É sim. muito limitador, né? O que vier na cabeça, vamos Tá lá. bom. Bom, o musical, um é o Hair, o outro é o Godspell, que eu já falei aqui também, porque o Godspell, principalmente porque a cena final do Godspell, que é a crucificação, é uma das coisas mais lindas pra mim de todas, assim. Então eu sou maluco pra fazer Jesus nessa peça. Um dos musicais que mais mexeu com a minha vida, assim, também, que eu fiz uma montagem acadêmica, como eu falei, e que eu sou doido pra fazer também, é Os Miseráveis. Eu acho uma puta de uma história, assim, e as músicas são Espetacular. espetacular. Aliás, a gente tava falando dos filmes, foi um filme... Teve um filme Ah, recente. Teve uma projeção absurda. A Anne Hathaway ganhou o Oscar. Foi o Hugh Jackman, né? Teve um Com a puto Jackman, elenco, né? Eu não acho o filme genial, Também não. mas eu acho o Hugh Jackman, por exemplo, no filme... Ele é surpreendente, né, cara? Canta muito. Mas vocês sabiam que ele é de musical ou não? Sim, sim. Ele Não. vem dessa carreira, inclusive o... Ganhou o Tony, se eu não me engano. Inclusive o recente dele lá, o Rei do Show. Sim, o Rei do também Show. musicado. É bom também. esse, o Rei do Show eu não vi ainda, não. Eu achei meio chatinho. Eu não gostei do filme também não, cara. Achei É uma meio história chatinho. legal, né? Parece que é baseado numa história verídica, uma coisa assim e tal, mas... Mas ele manda muito bem. ele é incrível. Ele fez o Oklahoma na Broadway, fez vários espetáculos grandes, assim. O Hugh Jackman, você lembra quando ele apresentou o Oscar? Que ele entra dançando, cantando e tal? Ele Ele é- puta showman. Ele é um showman, total. Acho que é isso. Os Miseráveis, Godspell e Hair. Uma Pô, belíssima que trinca. trinca espetacular, Gabriel. E fecha com a trinca de quadrinhos, então. Cara, quadrinhos é o que a gente tinha conversado, né? A gente tava falando um pouquinho da minha história, assim, e tal. Minha retomada de nerd, de quadrinho, é muito recente. Então eu tenho uma coleção legal, mas tem muita coisa que eu sei que é icônica, clássica, que eu não li, assim, que eu tô super devendo, assim. Até pelo que a gente tava falando, né, cara? É tanta coisa A pilha só pra aumenta. ler, que a pilha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pô, posso falar que recentemente, eu até postei, foi uma das vezes que a gente se falou, que um dos quadrinhos que me pegou brabo, assim, foi o Pedaço de Madeira e Aço. Pô, obrigado. Sou sensacional. Porque sensacional. pô... Não é porque é do Pipoca, mas é uma escolha espetacular. Não, né? e é uma das coisas que, assim, eu sempre vejo vocês falando, assim, que eu realmente comecei a enxergar quando o cara consegue realmente fazer algo que só funciona ali naquela linguagem de narrativa e de construção que o cara faz, que é pensado para aquilo ali e é genial naquilo ali. E é raríssimo esse tipo de coisa, né? Raríssimo. Tem Asterios Polyp, que você já citou. Sim, sim. Tem Jimmy Corrigan. Tem agora o Art Charlie Chan Rock Chai. Sim, Tem sim. alguma... Eu tô lendo. Ah, você tá gostando, Tô cara? lendo. Tô demais, Bom. demais. É impressionante, né, cara? Não tem como, só funciona na mídia quadrinhos, né? E é isso que torna ela uma... Tão especial, Tão né? especial e tão genial e tão cheia de possibilidades quanto todas as outras formas de arte. Vou falar de um nacional que foi o Talco de Vidro, cara. Que foi um gibi assim também que me deu uma porrada. Foi um desses assim que eu olhei e falei, puta merda, cara, olha como isso é interessante, como é tão rico, enfim, e como te abre possibilidades e te prende, né? É um gibi que eu não conseguia largar o tempo todo. E Talco de Vidro é um negócio descomunal, Pra né? mim é a obra-prima Descomunal. dele, assim, pelo menos por enquanto tá em produção ainda, É. né? Mas também foi um lance que me pegou, assim, num grau absurdo, assim. Inclusive, como a gente tava conversando, começou a me despertar a vontade de adaptar alguma coisa, como vem se adaptando pro cinema, mas de pensar numa produção nacional, juntar as duas paixões minhas, né?
que são as HQs e o cinema também. Tantas histórias incríveis nacionais. A gente aqui faz votos. Não é? Muitos votos. Fazer uma coprodução. Pô, já pensou? Ideia que não falta, pô. Ideia que não falta mesmo, levantando a bandeira, pô, legal. Mas ó, teve um pedaço de madeira e aço, falta um de vidro, falta um ainda, hein? Esse o fechar que é o difícil, né? Porque tem tanta coisa pra pôr nesse um lugar aí. Mas ó, acho que eu vou num clichê, mas é um clichê obra máxima, assim, e que eu acho que vai ficar bem diversificado, assim, um quadrinho europeu, um quadrinho nacional e o Watchmen. Perfeito, uma belíssima lista. Né? Que ele tá bem diversificado, me defendi bem. O Watchmen pode falar o que for e pode ser clichê, mas tá em qualquer lista que eu faço. Tem que estar, né, cara? Sim, tem que estar. Gabriel, mais uma vez, obrigado. A presença foi sensacional. A casa tá aberta sempre. Continuo emocionado. Que isso. Eu queria, antes de a gente só terminar, não sei se nem se vai entrar no vídeo não, mas eu queria dizer realmente, cara, que tô brincando, mas ao mesmo tempo falando sério que eu tô emocionado. Quando a gente se conheceu ao vivo lá vocês foram na peça. Quando eu vi vocês do palco, eu fiquei super nervoso. Porque a gente tava conversando um pouquinho antes, assim, esse meu envolvimento, a minha retomada com o mundo nerd, com as HQs, principalmente não só as questões de super-heróis, mas a expansão, o entendimento de que esse universo é um universo super interessante e que, enfim, tem muito a ver com o canal de vocês. Então eu sempre fui fanzaço, foi uma coisa que foi super importante. Kaique me indicou lá um tempão atrás. Obrigado. E, enfim, continuo acompanhando, toda vez que sai vídeo eu tô lá curtindo e, enfim, e tudo mais. E foi através dali que a gente se conheceu, enfim, trocamos uma ideia no Instagram e onde tudo começou. Então eu queria super dizer, assim, que além de eu ser muito grato a vocês, eu acho que, não sei se vocês têm noção ou não disso, assim, mas o trabalho que vocês fazem é realmente muito foda e muito importante, assim. Canais tem muitos, né? Mas canais igual o de vocês, assim, tem pouquíssimos ou, diria, quase nenhum, assim. Obrigado. Que fazem. Não, e que prestam um serviço realmente de muita qualidade, assim, não só no conteúdo como um todo, mas assim, se preocupando com o que vocês vão falar, com a mensagem que vocês vão passar e produzindo arte realmente, assim, pensando na coisa como arte realmente e não como só um comérciozinho, assim, e tal. É porque é meio isso, vocês falam isso o tempo todo, né? Você vê lá hoje em dia, vocês às vezes fazendo um jabá aqui, um jabá ali e tudo mais, que todo mundo faz e tem que fazer, eu faço, todo mundo faz. Mas, meu, você começa o canal de vocês desde lá do início, vocês sempre fazendo por amor e continuam fazendo tudo com amor, assim. Foi isso que sempre me cativou. Eu acho que continua cativando todo mundo aí e vida longa pro Pipoca. Pô, obrigado. Falei que a gente estava fazendo a coisa certa, né? Valeu. Obrigadão, gente. Muito obrigado. Maravilhoso. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então deixa seu joinha, vai lá, segue o Gabriel nas mídias sociais, no Instagram. Ele é um cara super maneiro, super legal de conversar. Acompanhe todos os trabalhos dele, é um grande talento aqui do Brasil e do mundo. E a gente fica por aqui. Tchau. Valeu, gente.